Boa noite a todos. É com muito prazer que eu declaro aberta a 19ª sessão ordinária relativa ao 196º ano acadêmico. E antes de começar as comunicações aos acadêmicos, eu gostaria de convidar o acadêmico José Galvão e o acadêmico Messias para tomarem assento à mesa. Não. Eu gostaria de saber sobre as comunicações dos senhores acadêmicos, por favor. Acadêmico Marcelo Morales. Senhora presidente, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Presidente, eu queria fazer um comunicado, eu não sei se todos estão sabendo, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma mudança recente que afeta diretamente o financiamento à pesquisa no país. E foi originária de um projeto de lei de autoria do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que altera o artigo 12 da lei do FNDCT. Essa nova lei ela permite o uso de 22 bilhões do superávit primário financeiro acumulado no FNDCT, mas exclusivamente para as empresas, através da FINEP. Nada contra as empresas. Mas a modalidade não reembolsável, que é para pesquisa dos institutos de pesquisa e das universidades, não foi contemplada. Ou seja, os 22 bilhões acumulados irão exclusivamente para o financiamento de empresas e nós que estamos precisando de recursos para pesquisa, ficamos sem esses recursos. Poderia ser 50% pelo menos, né? Mas foi sancionado pelo presidente da República, não foi vetado, e aí ficou alerta para que a gente acompanhe com atenção como esses recursos vão ser operacionalizados, e eu acho que a comunidade científica precisaria, pelo menos, de um posicionamento, já que os recursos para as empresas é importante, mas para a pesquisa básica, a pesquisa clínica também é muito importante. Então, fica o alerta para que a gente fiscalize o uso desses recursos e também a gente se manifeste, porque a pesquisa ficou sem esses recursos. Muito obrigada, acadêmico Marcelo Morales. Mais alguém? Bom, eu tenho. Desculpem pela minha voz, que começou agora. Eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, eu gostaria de dizer que a FAPER já abriu recentemente, quer dizer, votou ontem no Conselho Superior a abertura de um edital para doenças raras no valor de 6 milhões. Além disso, está aberto o edital para editoração e nós devemos abrir o edital para eventos proximamente. Deve abrir esse mês ainda. Além disso, eu gostaria de colocar que o presidente Vitor Tzal, da Academia Americana de Medicina, e eu estamos convidando inicialmente 14 academias que nós reputamos como as mais representativas no mundo para fazer um pronunciamento e a seguir convidarmos todas as academias que quiserem participar para que a gente tenha um pronunciamento forte das academias a respeito do clima e saúde. Acho que isso vai ser uma coisa importante com relação ao COP30, embora vários países já tenham dito que não virão ou que diminuirão muito a sua comitiva, o tamanho da comitiva, por causa do preço da hospedagem em Belém, que no momento está mais caro do que hospedar no Copacabana Palace, para vocês terem uma ideia. A situação está realmente muito ruim. Bom, esses são os comentários que eu gostaria de fazer e eu gostaria de passar a palavra ao acadêmico Galvão ou ao acadêmico Messias, por favor. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora presidente, acadêmica Iriete Pusquelá, nossa primeira mulher a presidir a Academia Nacional de Medicina. Vou repetir isso todas as vezes que vier aqui, porque
sempre tem gente nova e é bom que se realce, e de maneira a enaltecer muito esta casa. Eu queria compor a mesa chamando os dois moderadores, comentadores, perdão, os dois comentadores. Acadêmico Eduardo Lopes Pontes e professor Heitor Cif de Souza, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de gastroenterologia. Passo a minha... Eu gostaria só de saudar o novel acadêmico, que nos deu o prazer de sua presença. Muito bem-vindo, acadêmico Valdemar. E muito obrigado por estar aqui. Parabéns, meu querido Valdemar. E queria passar a palavra de introdução dessa mesa redonda, dessa sessão, ao doutor José Augusto, professor José Augusto da Silva Messias. José Augusto Messias. Messias, aproveita. Tá, Messias? Vou chamar a Maria. Tá? Não, quero que você fale, né? Não, tô deixa. Bem, hoje é uma noite, para mim especialmente, muito feliz. A professora Maria do Carmo Frisch Passos é um exemplo de profissional na área da gastroenterologia. Mas, para mim, é muito importante porque eu tenho uma afinidade, proximidade, amizade de muitos e muitos anos com ela e com o mestre dela, professor Luiz de Paula Castro. Ela, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, é seguramente uma das mais importantes gastroenterologistas do nosso meio e uma das maiores pesquisadoras na área do microbioma e microbiota. A professora Maria do Carmo Passos, ela é pós-doc da Universidade de Harvard. Isso, mais ou menos, dá para mostrar a grandeza dessa profissional. Dentro da gastroenterologia nacional, é não só querida, como reverenciada por todos e desejada as suas conferências em todas as reuniões científicas que nós temos. É impressionante, eu sou muito ligado à parte das sociedades médicas. Quando se fala num primeiro nome, vem Maria do Carmo. Pelo conhecimento e pelo número de agregados que naturalmente ela traz. Então, antes de passar a palavra, eu queria convidá-la, já está, eu acho. Eu vou passar a palavra para iniciar essa sessão sobre microbioma, microbiota, meu querido acadêmico José Augusto Messias. Boa tarde, senhora presidente, membros da mesa, acadêmicos e colegas presentes. Sem querer ser redundante, não com contato tão presente na organização societária da gastro, da endoscopia e das atividades científicas, é um prazer renomado. Na segunda vez que nos últimos anos a Maria do Carmo vem aqui, na primeira vez eu fui um dos debatedores e agora sou, com muito prazer e emoção, um dos membros organizadores, e que ela não vai escapar de uns comentários finais depois da apresentação dela, que eu tenho certeza vou tomar o lugar do Lopes Pontes e do Seifert, porque eu vou fazer alguns comentários com certeza. E, além do mais, nós temos uma afinidade quase de parentesco, porque ela é uma grande amiga e um primo-irmão meu que eu tenho em Belo Horizonte, que foi um parceiro, quase o braço direito, junto com Paula Castro e a Maria do Carmo, José Mauro Messias Franco, que foi presidente contemporâneo a mim da Sociedade de Gastro do Rio de Janeiro naquela época. Então, eu estou muito feliz, muito alegre e muito orgulhoso do Galvão ter se lembrado de me colocar aqui como co-organizador dessa mesa. Bem-vinda, Maria do Carmo, foi um prazer revê-la. Boa tarde a todos. É um prazer enorme
estar aqui. Cumprimento a presidente, a acadêmica professora Eliette Busquelar, Galvão, meu amigo, como ele já disse, de muitos anos. Quem tem amigo tem esses elogios todos, então a gente agradece, mas tem os exageros da amizade. Messias, é um prazer estar aqui. A toda a mesa, a todos os colegas aqui presentes, aos acadêmicos, Heitor, um grande conhecedor da microbiota, que vai estar aqui hoje nos moderando. Galvão me pediu para que fizesse uma revisão microbiota, onde estamos em 2025, ou seja, falar um pouquinho dessa evolução dos conceitos que são recentes, dessas inter-relações com inúmeras doenças e como a gente pode pensar em modular esse microbioma. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação aqui hoje, e falando que a gente vê na literatura que nós não pensávamos muito nessa microbiota, nesse microbioma que nos habita de uma maneira tão importante, fundamental à nossa vida. Sabíamos que tínhamos micro-organismos, mas olhando a história, lá no início, há 3,5 milhões de anos, se sabe que os micro-organismos ajudaram a moldar as futuras formas de vida na Terra. Mas passaram-se anos, milhões de anos, para que, no início do século passado, alguns pesquisadores começassem a pensar, como Pasteur, que disse, os micro-organismos são imprescindíveis à vida humana, e o professor Metchnikoff, um russo, ganhador de um prêmio Nobel, que no início do século passado, ele conseguiu mostrar que a ingestão regular de lactobacilos através da coalhada era favorável à saúde na questão do trabalho dele. Era um trabalho que ele fez na Bulgária, mostrando que o consumo regular da coalhada proporcionava uma vida mais prolongada a quem fazia aquele consumo. Entretanto, a gente vê nesse diapositivo claramente que os anos foram... nós não tivemos muito mais notícia dessa microbiota de uma forma tão organizada como se tentou há 100 anos atrás, mas no início desse século a coisa realmente mudou, de tal forma que houveram, né, inúmeros trabalhos no início dos anos 2000, publicados em revistas de altíssimo impacto, mostrando que essa microbiota, de fato, ela é fundamental à nossa vida, à nossa saúde e ao desenvolvimento de doenças, tornando-se assim, nos anos atuais, em 2025, realmente uma inquestionável participação na nossa possibilidade de vida, como já dizia lá atrás o Pasteur, eles são imprescindíveis à vida humana. Vejam esse diapositivo, que ele é impactante quando a gente vê a rápida pesquisa do microbioma humano. Há 15 anos atrás, quer dizer, quase ontem, existiam 3 amostras desse microbioma humano. Há 5 anos atrás, em 2020, existiam 123 mil exemplares, hoje muito e muito mais, como a gente vai ver nessa apresentação. Aqui mostrando, então, essa rápida, né, expansão dos conhecimentos. Vejam que no início dos anos 2000, de fato, a gente não sabia porque não conhecíamos, não existia praticamente pesquisa nessas áreas, nem do microbiota, nem do microbioma, daqui a pouquinho a gente vai diferenciar bem isso, mas principalmente falando do microbioma, isso expandiu muito a partir dos anos, há 10 anos atrás, foi exatamente essa diferenciação. 2015 é um marco nessa enormidade de publicações que a cada semana a gente tem indexadas a respeito do nosso microbioma, da microbiota e suas interrelações com as doenças humanas. Até 2018, nós tínhamos no PubMed 44 mil publicações, das quais a metade ela se baseava na microbiota intestinal. Lembrando, a gente tem microbiota no cabelo, na pele, a mulher na vagina, hoje consideradas fundamentais até nas articulações,
uma área que está em plena, muitos estudos recentes na reumatologia, as articulações estão estéreis. Hoje a gente sabe que tem também uma microbiota nativa, mas vejo a metade estava relacionada a essa microbiota intestinal, não só pelo conhecimento, pela sua importância em inúmeras funções. E agora, em julho de 2025, nós temos indexadas mais de 110 mil. Vejo, de 2018 para cá, quase 3 vezes mais publicações, o que faz com que mesmo a gente que gosta e interessa pelo tema não consegue acompanhar essas publicações. Eu recebo semanalmente da Biblioteca RIMA artigos que foram publicados semanalmente de interesse, como aqui vemos, H. pylori, dispepsia, intestino irritável, constipação crônica. Vejo o número de publicações semanais em relação ao microbioma e microbiota e em relação às aos outros temas também muito importantes, frequentes no nosso dia a dia, mas vejo a disparidade de número de publicações a respeito do nosso microbiota. No século XX, a microbiota ela é vista como um bioreator, e a gente tinha esse conceito mesmo. Tínhamos micro-organismos para facilitar a digestão, a fermentação, permitindo a extração de energia dos alimentos não digeríveis. Isso, como a gente viu, com esse boom aí nos anos 2000, esse microbiota passou a ser um órgão, fazendo parte da gente. Um órgão que tem influência direta na manutenção da nossa saúde, contribuindo na digestão, protegendo-nos contra patógenos, tem uma função imunológica e metabólica importantíssima, produzindo aminoácidos essenciais e vitaminas indispensáveis à vida. Quando a gente fala da microbiota humana, nós estamos falando de micro-organismos. Claro, conhecemos muito mais as bactérias, praticamente todo o conhecimento hoje ainda é das bactérias, mas nós temos protistas, temos arqueias, são micro-organismos mais arcaicos mesmo, mas existe um mundo a se descobrir, especialmente em relação aos vírus, aos fungos comensais que nos habitam juntamente com as bactérias. Então, quando a gente diz microbiota, nós estamos falando de micro-organismos. E esses anos permitiram a gente entender que o tubo digestivo tem microbiota não só na boca, como já sabíamos, e no intestino, nas fezes, mas em todo o tubo digestivo. Ele vai aumentando na direção crânio-caudal, de tal forma que já conhecemos, mais ou menos, os micro-organismos, do ponto de vista da saúde nossa, que nos habitam em cada segmento, no esôfago, o estômago considerado estéril pela vida, pela acidez que ele é peculiar. Quando o H. pylori foi descoberto, participamos com o professor de Paula Castro, saudoso, na descoberta do H. pylori. Eu era recém-formada e caminhei nessa H. pylori. A gente falava sempre, olha, o H. pylori sobrevive no estômago porque ele tem aqueles espiralados que fazem com que ele migre até a camada do muco, onde tem menos ácido. Mas isso deixou de ser verdade. A medicina é isso, né? É linda por isso, porque a gente vai aprendendo a cada dia. E hoje existem em torno de 10 a 3, predominantemente lactobacilos, que moram no estômago humano. E quando o H. pylori chega, existe uma revolução, existe uma disbiose. Hoje, o conceito do câncer gástrico foi totalmente reformulado. O H. pylori continua sendo um carcinógeno, mas parece que é fundamental a disbiose que vem junto com esse H. pylori na determinação da carcinogênese gástrica. E ele vai aumentando no sentido crânio-caudal, de tal maneira que no intestino grosso, no colo, estão até 10 a 12 micro-organismos, especialmente gram-negativos, anaeróbios. Então, vai mudando essa microbiota de acordo com o segmento do trato gastrointestinal. E existe todo um conhecimento de que a microbiota também, nossa microbiota saudável, do ser humano, vai mudando ao longo da vida. Nós falamos sempre, talvez aqui, inclusive, na primeira apresentação, há 8 anos atrás, que nascíamos estéreis.
contaminávamos no primeiro momento no canal do parto da mulher, no canal vaginal, ou na sala do parto com a microbiota de quem estivesse ali. Isso ainda é verdade, porém nós temos micro-organismos na placenta, então a gente não nasce completamente estéril, a gente adquire uma microbiota a partir do momento do parto, obviamente, do convívio, né, social da criança, ele vai adquirindo uma microbiota. Existe um conceito que a gente vai ficando também mais saudável ao longo da vida, adquirindo uma microbiota mais diversificada em número e qualidade, em torno de 20, 30 anos, que coincide exatamente, nós sabemos, com o desenvolvimento também do sistema das células epiteliais intestinais, do sistema imunológico intestinal, dos neurotransmissores, que vão também se desenvolvendo. Então, existe uma correlação entre essa criança que vai se desenvolvendo, se torna jovem, a sua microbiota é saudável, até que a gente vai envelhecendo, e essa microbiota, ela é normal, porque é a evolução natural, mas ela se torna menos saudável, menos diversificada, como a gente pode ver nesse diapositivo. E a microbiota, de fato, tem funções essenciais à vida humana. E foi isso que foi a grande descoberta no início dos anos 2000, 2005, 2010, mostrando que ela tem um papel fundamental no sistema, no controle da inflamação, do sistema imunológico, no metabolismo de vitaminas, de drogas, na integridade da barreira intestinal, participa ativamente da motilidade gastrointestinal, ou seja, estudos em animais de experimentação, camundongos, mostraram claramente que o animal nascido em ambiente de pesquisa extremamente estéril, onde o camundongo não tem contato com o meio, ele se mantém, entre aspas, sem bactérias, sem micro-organismos, e ele tem uma motilidade completamente diferente, diminuída a motilidade, tem uma função digestiva alterada, imunológica, e uma resposta ao estresse também diferente, e ele come mais. Então, aqui nesse diapositivo, a gente pode ver os camundongos aqui, com a cabeça muito maior, é o camundongo que não teve contato com a microbiota do ambiente. Então, esses estudos, principalmente em Los Angeles, são desenvolvidos, eles hoje têm muita relação com o autismo nesse desenvolvimento dessas pesquisas, mostrando diferenças cruciais nesse primeiro contato que a gente tem com microbiota do ambiente onde a gente vive, da mãe, dos pais, da família. E além dessas funções imunológicas e de metabolismo de drogas, viu-se que a microbiota tem uma função de neurotransmissão importantíssima. Existem micro-organismos que produzem alguns metabólitos esses capazes de produzir, por exemplo, serotonina ou substâncias pré-serotonina. Nós sabemos que é um dos grandes neurotransmissores nessa comunicação entre o cérebro e o intestino. Então, hoje se sabe que essa neurotransmissão, esse eixo cérebro-intestino, ganhou mais um participante fundamental, de tal forma que ele chama hoje eixo cérebro-intestino-microbioma. E essas ações, essa comunicação correta, interfere diretamente nas secreções gastrointestinais, pancreáticas, na motilidade, na permeabilidade intestinal e, inclusive, também na função imunológica. Nós vemos efeitos diretos e indiretos do microbioma nesse eixo cérebro-intestino, inclusive fatores psicológicos, e de tal maneira que a microbiota hoje é tão estudada por nós da gastroenterologia por causa desse eixo, como pelos psiquiatras, neurologistas, que se interessam diretamente por estudo desse eixo cérebro-intestino, mostrando essa comunicação aberrante que pode determinar não só doenças digestivas, mas também doenças neuropsiquiátricas. E quando a gente vai um pouquinho além do conhecimento, estudos muito mais recentes, mostrando que nós temos vários eixos, né? O eixo cérebro-intestino, o eixo pulmão-intestino, o eixo pele-intestino, até mesmo coração, ou seja, mostrando que essa microbiota ela tem funções vitais e é fundamental
possivelmente no desenvolvimento de doenças muito além das digestivas, das neurológicas, psiquiátricas, mas também doenças, em geral, que nos acomete no ser humano. Esse foi um aspecto do microbioma como órgão, que foi determinante. Mas o tempo passou mais um pouquinho. Por volta de 2015, 2016, nós temos um microbioma como o nosso segundo genoma. A proporção é de quase 1:1 de bactérias, que são os mais estudados, como eu disse, para células humanas no corpo. Embora o conteúdo genômico do microbioma contenha mais de 100 vezes mais de 100 genes do que o genoma humano, que é em torno de 20 a 25 mil, e o do microbioma muito maior. Então, esse conhecimento do microbioma fez com que hoje, se a gente fala de microbioma, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla. Microbiota, como eu disse, são os micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, arqueias. Quando a gente fala do microbioma, nós estamos falando de metabólitos bacterianos, das substâncias, DNA, RNA, o genoma, enfim, todos o teatro de atividades, como esse autor tão bem define. Então, quando a gente fala microbioma, a gente está falando realmente de um mundo muito maior, incluindo o genoma, os metabólitos, as estruturas sinalizadoras, como a serotonina, e condições ambientais. Esses autores, inclusive candidatos ao Nobel recentemente, eles mostraram já no início dos anos 2000 que possivelmente genômica e transcriptômica serão as palavras do novo milênio, considerando que o microbioma é tudo que a gente falou, todos os nossos micro-organismos, sejam eles comensais, simbióticos, patogênicos. Nós temos muito patobiontes, ou seja, micro-organismos que nos habitam, tão quietinho, mas em condições desfavoráveis eles se tornam patogênicos, envolvendo todas as substâncias além genética, moleculares e moléculas sinalizadoras. Isso foi uma verdade. A partir daí, a gente tem vários artigos na literatura mostrando esse genoma, mostrando, por exemplo, o alobionte, que é o hóspede e toda a sua microbiota simbiótica, e o alogenoma, que é a soma das informações genéticas de todos eles. Então, muitos artigos hoje, se a gente não tiver muito comunicando, né, com esses termos, a gente estranha, porque são esses os termos que hoje mais se usa quando a gente fala de genética, de genoma do nosso microbioma. Assim, 3 milhões de anos depois, os micro-organismos, de fato, são imprescindíveis à vida, como Pasteur previu, e como há milhões de anos eles nos ajudaram a formar os seres vivos da Terra. Mas isso é uma verdade, a gente tem muito menos genoma, muito menos genes do que o nosso microbioma. Então, provavelmente, muitas das doenças, inclusive com características genéticas ou que têm um perfil genético fundamental, possivelmente tem uma participação fundamental também do nosso microbioma. Então, os avanços que virão, sejam da próprio sequenciamento genético de gerações futuras, seja com a inteligência artificial, que vai nos ajudar muito a conhecer esse mundo imenso dos micro-organismos, ele vai fazer a gente, então, ter maiores conhecimentos nos próximos anos. Aqui, apenas para mostrar um artigo muito recente, agora de junho, mostrando lá mais à direita, mais à esquerda, desculpa, o início dos estudos, quando realmente o genoma microbiano foi desenvolvido no início dos anos 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, e depois vários estudos genômicos no mundo inteiro, sendo estudados desde Estados Unidos e Canadá, vários projetos na Europa, no Japão, enfim, muitos estudos, e agora, no futuro, aqui mais à direita, mostrando esses estudos mesmo do alobionte. Como eu disse, vai ser isso, as estruturas todas que envolvem o nosso microbioma. Então, a gente está falando muito além de micro-organismos. Esse é um professor francês que viveu no final dos anos do século XIX,
Ele falava que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. O professor Galvão, mais ou menos, hoje falou isso aqui na hora que eu cheguei. O intestino aloja a maior coleção de células imunes do corpo humano e, juntamente com os bilhões de micro-organismos, estão em atividade contínua, intensa e silenciosa. A gente nem lembra disso. Todo dia estamos, então, em saúde, estamos em eubiose. Mas, às vezes, as coisas complicam. E se viu, ao longo desses anos, que existe algum momento que as bactérias mais agressivas, menos favoráveis, podem predominar, fazendo com que a gente perca esse equilíbrio, o que é denominado de disbiose e eubiose, ou simbiose, seria a condição em que a gente está saudável, em comunica com micro-organismos mais saudáveis à vida humana. Existem vários fatores capazes de alterar esse padrão da nossa microbiota, desde o nascimento, fatores ambientais, estilo de vida, dieta, predisposição genética. Mas o fato é que, se a gente perde esse equilíbrio em algum momento, a gente tem uma predisposição a algumas doenças que dependem diretamente, de fato, da saúde do nosso micro-organismo, do nosso microbioma. Então, aqui mostrando fatores geográficos, fatores ambientais, uma infecção, por exemplo, a gente tem uma pneumonia, vai mudar a microbioma, e depois a gente melhorando, ele tende a voltar ao nosso padrão. Cada um de nós tem um perfil de microbioma, ainda não conhecemos, não sabemos como determiná-lo, mas parece que é extremamente individual, assim como nós temos a nossa impressão digital, possivelmente daqui a alguns anos teremos também a nossa impressão microbiana. E é interessante, o envelhecimento, como eu disse, é uma desbiose fisiológica. Ela é aceita dessa forma, ocorre, diminui o número de micro-organismos ao longo dos anos, e aqui mostrando os centenários, especialmente na Europa, estão sendo muito estudados do ponto de vista do microbioma, para se conhecer por que eles chegaram lá, e muitos chegaram com muita saúde. Então, esse é um projeto europeu, francês, alemão e Grã-Bretanha, que estão fazendo para estudar o microbioma dos centenários, para ver o que difere de outros microbiomas de pessoas que não venceram o século. Então, quando a gente tem um desequilíbrio predominando uma disbiose, nós temos micro-organismos mais agressivos, nós temos micro-organismos mais pró-inflamatórios, metabolicamente mais agressivos, ou seja, agridem a barreira intestinal. Então, perdemos esse equilíbrio e passamos a ter uma microbiota mais agressiva do ponto de vista de metabólitos, de substâncias sinalizadoras. É isso que ocorre, chamada da disbiose. Por exemplo, muito estudado hoje a disbiose, por exemplo, nas doenças metabólicas, da resistência à insulina, possivelmente por aumento de lipopolissacarídeos, diminuição de butirato, tudo porque houve um desequilíbrio dessa microbiota que habitava, por exemplo, o nosso paciente que chega para nós com uma resistência à insulina, uma alteração metabólica importante. Isso tem sido muito estudado na doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, e muito estudado em algumas neoplasias, como a do colo retal. Então, hoje a gente falaria, em condições de eubiose ou de simbiose, eu tenho bactérias consideradas melhores, menos agressivas, metabolicamente mais estáveis, menos pró-inflamatórias. E, ao contrário, eu passo a ter um perfil mais agressivo do ponto de vista imunológico, inflamatório, metabólico, se predominarem micro-organismos considerados ruins, né, considerados mais agressivos. Mas, quando a gente vê esse diapositivo, a gente entende a importância que o microbioma adquiriu hoje na ciência, na nossa medicina, seja em que área que a gente atue. Vejam, considera-se hoje que as doenças humanas praticamente dependam da genética, dos fatores ambientais, do microbioma que nos habita, quase que de uma participação maior até, e isso determinaria o aparecimento da doença humana. Então, praticamente toda a medicina hoje admite-se que uma disbiose começou em algum momento da vida daquele paciente para determinar, então,
o aparecimento das doenças. Esse diapositivo é muito interessante, porque aqui a gente está falando de gastroenterologia, da microbiota intestinal, mas esse diapositivo nos dá uma ideia do quanto a microbiota hoje é pesquisada nas doenças metabólicas, como eu disse, diabetes, obesidade, neoplasias, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, ateromatose, doenças neuropsiquiátricas, até mesmo psoríase, doenças de pele, melanoma. Assisti agora no Congresso Americano uma conferência de uma professora da Califórnia, da Universidade da Califórnia, maravilhosa, sobre melanoma, o quanto a gente pode caminhar no conhecimento sobre os neoplasias, envolvendo também o microbioma. É interessante, existe esse aforismo lá de 1877, conhecido principalmente na Europa como o princípio de Ana Karenina. Ela dizia no princípio dela que todas as famílias felizes têm mais ou menos o mesmo perfil. A felicidade é mais ou menos conhecida. Entretanto, as famílias infelizes, cada uma é infeliz a seu modo. E pode ser passado para a nossa microbioma. Cada desbiose é diferente. Por isso que é tão difícil a modulação do microbioma até os dias atuais. Não existe um padrão, eu vou usar tal modulação porque o paciente está com a doença dependente do microbioma. E isso é um desafio imenso para o futuro. Então, aqui mostrando nesse diapositivo um trabalho também muito recente, mostrando a microbiota fundamental na doença de Parkinson, no Alzheimer, na diabetes, na obesidade, enfim, na medicina. Por isso que quando a gente fala a gastroenterologia se debruça hoje para o microbioma, não. A medicina se debruça para o microbioma. Por isso que a gente tem realmente que estar estudando o que está acontecendo em cada área da gastroenterologia, particularmente aqui falando. Ela é estudada hoje de forma muito significativa em toda a gastroenterologia, nas doenças do pâncreas, hepáticas, pancreáticas, neoplásicas, doenças funcionais, doenças doença de Crohn, retocolite, enfim, em toda a gastroenterologia. Por exemplo, nas doenças funcionais, que envolvem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, agora no Congresso Americano, o professor Ander falava, há uma revolução dos conhecimentos das doenças funcionais, a gente está entendendo esse eixo cérebro-intestino agora a partir do microbioma. Nós teremos, o ano que vem, o consenso de Roma V para determinar as doenças funcionais, diarreia funcional, síndrome do intestino irritável, dispepsia, aqueles pacientes que tanto sofrem e que a gente não encontra alterações nos exames complementares, e hoje existe, sim, uma revolução tal que, o ano que vem, pela primeira vez, o consenso de Roma V não mais chamará essas doenças de doenças funcionais, e sim doenças do eixo cérebro-intestino-microbiota. Na síndrome do intestino irritável, também numa conferência nesse congresso europeu, o professor Magnus Siren mostrou para nós claramente, o intestino irritável tem fatores emocionais, tem fatores psicológicos, genéticos, uma série, mas a microbiota é fundamental. Fundamental na desbiose, no começo, nos alimentos que a gente ingere, enfim, participa fielmente. Na doença de Crohn, retocolite, doenças tão graves que fazem o paciente ficar tão impactado com seus sintomas. Sabíamos que ela é multifatorial, imunológica, talvez genética, mas cada vez mais se estuda o microbioma, a importância do microbioma. Quando se tornou desbiótico, a gente não sabe se foi lá na infância do nosso paciente, se foi mais tardiamente, mas o fato é que parece que sem a desbiose, o paciente não tem ou não desenvolveria doenças inflamatórias intestinais. Da mesma forma que mostrando o link entre a doença, que é a principal causa hoje de cirrose no mundo, praticamente, né, da doença hepática não alcoólica, o NASH, o NAFL, com a microbiota. E toda a evolução, quer dizer, o microbioma vai mudando na esteatose, na esteatohepatite, na fibrose e na cirrose, e mais ainda no hepatocarcinoma. Aqui, exatamente isso que falávamos,
Claro que não temos tempo, mas existe todo um perfil metabólito dos metabólitos microbianos que mudam ao longo da evolução desses pacientes, aqui falando da doença não alcoólica, mas isso também é descrito na doença alcoólica. Na obesidade, isso é claro, há muitos anos, quando a gente fala muitos anos de microbioma, são 10 anos, 8 anos, se viu nitidamente que o obeso tem uma microbiota mais agressiva, metabolicamente mais alterada. Isso foi muito estudado no Covid, por que eles tinham tanto risco, talvez por uma desbiose crônica. Se tentou, se tenta hoje, várias pesquisas tentando fazer transferência do microbioma do magro, que é menos agressivo, menos pró-inflamatório, para o obeso. Ainda não temos resultados favoráveis. Em animais de experimentação, esses estudos mostraram que o gordo não emagrece, talvez o contrário ocorra, o magro engorde, com o transplante da microbiota do obeso para o magro. Então, são estudos interessantíssimos que estão disponíveis aí para a gente cada vez ver. E a revista Science, em sua publicação recente, mostrou uma capa inteira a microbioma e neoplasias, mostrando que o câncer, a neoplasia, de várias neoplasias, é fundamental a participação da desbiose, tanto que os oncologistas hoje trabalham muito, pelo menos em pesquisa, para entender o que ocorre, que desbiose ocorre nas neoplasias, não só digestivas, adenocarcinoma do colo, do esôfago, gástrico, nós sabemos que o H. pylori lá está acompanhado de uma desbiose gástrica, do pâncreas, do fígado, mas vejam esse diapositivo, mostrando aqui como ele é estudado hoje em praticamente todas as neoplasias de mama, de ovário, da nossa área digestiva, mas em toda a oncologia. Então, a oncologia hoje tem uma parte muito importante. Como eu disse, assisti essa palestra do melanoma e a professora Jennifer, ela mostrou vários estudos em várias áreas da oncologia. E mostrando aqui ainda, né, mais uma vez, nesse artigo muito recente da World Journal, das doenças inflamatórias, das doenças autoimunes, das doenças alérgicas, respiratórias, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas e neuropsiquiátricas. Aqui mostrando também, não só no câncer, mas hoje é estudado também na imunoterapia. Se o paciente tem uma desbiose muito importante, eles estão estudando como fazer para o paciente ter uma resposta mais favorável à imunoterapia. E isso também foi apresentado pela professora Jennifer Vargo neste congresso esse ano, nos Estados Unidos, mostrando que os tumores, né, a resposta à imunoterapia pode ser profundamente afetada dependendo da desbiose que o paciente tem. Fantástico os conhecimentos que vão chegando. E para quem está na área cardiovascular, vejam que interessante, hoje se estuda microbiota, por exemplo, na doença cardiovascular, na doença renal, na doença cardíaca, na teromatose, na trombose. Por isso que eu digo que toda a medicina, é claro que nem tudo vai ser verdade, mas hoje não existe uma área da nossa medicina que não tenhamos estudos, pesquisas no mundo inteiro. E mais uma, na cardiovascular, mostrando claramente na hipertensão, na doença cardíaca congestiva, na hipertensão pulmonar, na hipertensão, na doença hipertensiva cardíaca, quanto é comum a desbiose nesses casos. Então, isso muito mais como curiosidade para todos, porque realmente não é uma área que a gente atue, mas a gente encontra trabalhos muito recentes, esse, por exemplo, agora de junho, mostrando o papel da microbioma nas doenças cardiovasculares. E aqui, mostrando também o que a gente já falou, mas só para sinalizar, é muito importante, os estudos são muito importantes na doença de Parkinson, no Alzheimer, no autismo, no TDAH, enfim, um artigo muito recente também mostrando a importância dos sinais no sistema nervoso central, e aqui, principalmente, como eu disse, no autismo, existe um projeto nos Estados Unidos para estudar microbioma no Alzheimer, e mais ainda, muitos estudos no Parkinson.
a intrigante conexão mesmo entre o microbioma lá do intestino, gastrointestinal, e a conexão do eixo cérebro-intestino com o microbioma, por exemplo, na doença de Parkinson, que entre as doenças neurológicas é a mais reconhecida da importância do microbioma. E aqui, o professor Cláudio, que tanto gosta aí do plasmódio, né, da malária, esse trabalho também muito recente mostrando a rede de interação da microbiota, do sistema imunológico do hospedeiro com a participação do plasmódio. Existem vários estudos na literatura, no PubMed, mostrando malária, microbioma, tendência, como é que seria a coisa acontecendo ali, como que a gente pode modular essa microbiota. Existem vários desafios futuros. Talvez um dos mais importantes, conhecer os vírus comensais, os vírus que nos habitam, que a gente nunca soube, benéficos à nossa saúde. Então, explorar o viroma, quer dizer, o viroma já seria a parte genética dos nossos vírus, ainda não estamos engatinhando nessa parte. Aqui mostrando, então, o que nós temos ainda é só laboratorial, praticamente, e o fascinante mundo dos fungos, que também nos habitam, que também estão no intestino, que também fazem parte da nossa microbiota humana, talvez animal também, alguns, mas que ainda é um mundo totalmente desconhecido. O micoma seria o genoma dos fungos, que também tem sido muito estudado, principalmente na doença de Crohn. Muitos estudos mostrando a participação provavelmente importante dos fungos, da desbiose fúngica, digamos assim, no desenvolvimento da doença inflamatória intestinal. Mas como, então, se tudo é tão importante, se essa microbiota faz parte de tudo isso, ela é fundamental no desenvolvimento das doenças, como é que a gente reverte essa desbiose? Como é que a gente volta o nosso paciente a ter uma microbiota, um microbioma saudável? A gente sabe que existem várias formas que nós todos devemos fazer, que a dieta adequada, que a manutenção do peso, isso é fundamental. O que mais temos na prática ainda são os probióticos. O transplante de microbiota fecal ou de microbioma ainda é restrito praticamente só ao Clostridioses difficile, que é uma infecção, colite pseudomembranosa, associada muito a antibióticos. Ela refratária, tem uma resposta maravilhosa. Temos essa experiência em Belo Horizonte, no laboratório de transplante fecal. Nos Estados Unidos, duas fórmulas já liberadas pelo FDA para fazer transplante de microbioma. Uma oral, são fezes encapsuladas, triplamente encapsuladas, ou então por enema. Então, o mundo caminha para a gente reconhecer o transplante, mas ainda restrito a laboratórios de pesquisa. Então, na prática, o que a gente pode fazer? Esse é um artigo que eu achei muito interessante também, recente, da inter-relação entre a dieta, o nosso microbioma e a implicação da saúde da doença. Será que nossa dieta pode nos ajudar no nosso envelhecer, para a gente envelhecer melhor? Todos os estudos dizem que sim, né? Esse é um trabalho agora escrito dia 6 de agosto, que foi ontem, está numa página que eu gosto muito, do Gut Microbiota for Health, mostrando os estudos realizados na Inglaterra, mostrando que sim, a gente pode beneficiar a nossa microbiota em qualquer momento da nossa vida, especialmente na terceira idade, onde a gente tem aquela desbiose fisiológica. Então, é isso que a gente tem que fazer: atividade física, manutenção de peso, dieta saudável. E falando dos probióticos, já citamos o professor Metchnikov, ele fez esse trabalho, está aí o original em 1903, onde ele fez essa publicação, mostrando, então, o benefício de lactobacilos que estavam contidos no iogurte, na coalhada, né, naquela época, dos camponeses búlgaros. E nós, então, conhecemos o mundo probiótico, ele foi descrito em 65, não tem tantos anos assim, o conhecimento do probiótico. Dos pré-bióticos é mais recente, os pré-bióticos vieram em 95, os pós-bióticos são moléculas vindas dos probióticos. Eu quero um DNA X, genomicamente falando, um gene específico de um probiótico. Eu vou lá e isso vai ser o futuro. Possivelmente nós teremos pós-bióticos daqui a um tempinho. Talvez assim a gente vai conseguir modular corretamente
a microbiota dos nossos pacientes. Existem vários mecanismos de ação plausíveis para a gente usar probiótico. Eles podem modular a imunidade, eles podem diminuir ou produzir, né, substâncias antimicrobianas, inibir a adesão, mas cada vez mais a gente sabe que probiótico tem ações muito específicas. Quando eu falo de uma cepa, ela é completamente diferente de outra, que é diferente de outra. Então, quando a gente vai prescrever probiótico, nós devemos sempre perguntar para nós mesmos na hora de prescrever: a quantidade de micro-organismos que eu estou dando, ela foi testada? É essa que foi testada que eu estou dando? Os probióticos estão vivos, o conceito da Organização Mundial de Agricultura e de Medicina diz que probióticos são micro-organismos vivos, que, quando administrados em quantidade adequada, oferecem benefícios à saúde humana. Então, eles precisam estar vivos, têm que ter sido bem conservados, tem que ter uma validade que a gente acredite real, que realmente o micro-organismo está vivo ali, no momento que a gente está oferecendo ao nosso paciente. De onde essa cepa? Será que ela veio de fora e foi importada, foi manipulada? E qual a forma de apresentação no trabalho? No trabalho me falava que era um líquido, aqui eu estou dando comprimido. Será que é a mesma coisa? Então, probiótico é um desafio. Cada vez mais, por exemplo, a pessoa fala: não, eu estou tomando bilhões de probióticos. A fórmula que meu médico me deu contém bilhões, trilhões. Não necessariamente, quanto mais melhor. Uma quantidade não testada pode ser até ruim. Se a gente acredita que o probiótico mexe com o nosso sistema imunológico, o nosso sistema metabólico, que compete com a nossa microbiota, eu jamais tomo probiótico que não foi testado, que eu não conheça a origem da cepa, que eu não saiba. Ele pode ser muito agressivo à minha microbiota, que eu considero saudável, do meu paciente, que pode piorar. Então, nem sempre, quanto mais, melhor. Mas também, da mesma forma que o microbioma, os lactobacilos e bifidobactérios são os mais estudados, cada vez mais o PubMed nos dá opções. As cepas, né? Não adianta dar uma cepa, eu não preciso do lactobacilos, eu preciso do lactobacilos rhamnosus, GG, ou seja, ele tem nome, tem sobrenome, tem CPF. Cada cepa é diferente da outra. Então, um estudo mostrou que o lactobacillus GG, rhamnosus GG, diminuiu os dias de diarreia aguda. Não é qualquer lactobacillus e nem qualquer lactobacillus rhamnosus. Vejam como é difícil. Então, hoje, mesmo estudando, eu considero muito mais difícil prescrever probiótico do que antibiótico, com certeza. São benéficos à saúde, são seguros, todo mundo compra sem receita, mas é um perigo, porque eles vão chegar junto com a nossa microbiota, tão importante na nossa vida. Existe hoje um guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia, capitaneada pelo professor Francisco Guarner, de Barcelona. Tive a oportunidade de trabalhar com ele quando morei em Barcelona, e esse guideline nos dá uma ideia. Por exemplo, eu quero tratar H. pylori e eu quero dar um probiótico para melhorar a tolerância. Que cepa eu vou usar? Nesse guia, nesse guideline, existem sugestões, e nós temos no Brasil algumas cepas já aprovadas e que realmente mostraram benefício. Então, o que eu uso para diarreia é completamente diferente do que eu uso para constipação, para dor abdominal, para H. pylori, enfim, é um reconhecer para a gente não queimar essa opção de modulação tão importante e que a gente vê aí vendida e manipulada de maneiras totalmente erradas. Mas veja o futuro, nós estamos em 25. Esse é um trabalho, né, o mercado de probióticos norte-americano, Ásia, Pacífico, Europa, enfim, Japão. Vejam o que é previsto para daqui a 7 anos, 2032. O dobro de probióticos no mercado. O dobro. Possivelmente probióticos muito mais específicos, talvez pós-bióticos, talvez parabióticos, enfim, um outro mundo. Mas a coisa vai caminhar cada vez mais de forma fantástica para a gente reconhecer como modular, porque ainda de forma individual a gente não sabe. Qual que é o futuro? O maior desafio, reconhecer o microbioma saudável. Ninguém conhece. Microbioma meu, como é que ele é? Existem hoje estudos tentando ver por geografia. Estados Unidos existe um banco lá em Los Angeles, existe um outro banco em Miami,
para tentar identificar o microbioma saudável do americano. Não existe esse conhecimento. E isso é considerado hoje na literatura, tudo que eu li ontem, anteontem, é reconhecer o microbioma saudável do ser humano. E deixo aqui essa mensagem também de uma palestra que assisti, também nos Estados Unidos. Nós estamos aprendendo, nós estamos engateando. Não adianta pedir exame para conhecer microbioma, não existe ainda. Temos algumas opções efetivas, temos algumas cepas probióticas, temos dieta saudável, temos manutenção de peso, mas não temos muito mais que isso para modular adequadamente e reverter uma desbiose tão importante, por exemplo, como no Alzheimer, que já levou a alterações definitivas, possivelmente, no eixo cérebro-intestino-microbiota, e não vai ser um probiótico que vai mudar essa história. Talvez por que o transplante de microbioma só foi efetivo até agora no Clostridioides difficile refratário? Porque é uma condição aguda, ainda não teve tanta alteração de permeabilidade, de sensibilidade, de secreções, ou seja, ele é uma condição aguda ou subaguda. Nas doenças crônicas, nós ainda estamos aprendendo devagarzinho, mas a passos largos, primeiro, o conhecimento do microbioma foi muito maior do que a forma de modular. É isso que a gente tem que entender. A inteligência artificial, com certeza, será um parceiro para entender esse microbioma. Acho que só a inteligência artificial vai dar conta desses trilhões e trilhões de micro-organismos que nos habitam. E já existe, no ano passado, um evento em Roma mostrando claramente a importância que será o microbioma para nós, junto com o reconhecimento da inteligência artificial. Mas medicina é isso, né? Evolução, a gente vai aprendendo cada dia. Guimarães Rosa, meu conterrâneo, mineirinho, médico, nosso colega, dizia, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Muito obrigada. Passo a palavra aos comentários do meu querido moderador, José Augusto Messias. Em primeiro lugar, nós temos que, antes de mais nada, agradecer a Maria do Carmo, desculpe-me tratá-lo dessa maneira, porque durante essa exposição me fez lembrar um pouco a sensação que se pode ter quando aquele avisozinho que tem na porta dos elevadores, antes de entrar, verifique se o elevador está no lugar. Nós estamos aqui numa fronteira do conhecimento e que dá uma vertigem quando se tem uma apresentação que não é um mergulho num falcão, é um voo de águia que vai perscrutando toda a superfície, que ainda estamos muito no início de entender. Da mesma maneira, eu acredito que os navegadores do século XIV, XV, a Terra era plana e alguém saía para enfrentar o horizonte, sem saber se ia cair no vácuo ou se alguém depois fez a circunnavegação e diz que a Terra é redonda. Então, para início de conversa, nós temos dois comentadores e debatedores que trabalham mais diretamente nessa área. Não me cabe, antes de mais nada, agradecer profundamente essa, eu diria, enxurrada no bom termo, do aprofundamento do nosso conhecimento disso que é uma fronteira do século XXI no conhecimento médico, da prática clínica, e que seguramente será uma revolução conceitual naquilo que nós entendemos como o binômio saúde e doença de nós humanos. Então, eu me dou o direito, passando por cima do nosso moderador e da presidente, a passar a palavra ao mais jovem dos moderadores, o professor Heitor Seifert. Nós quem temos a honra mesmo, o prazer e a satisfação de termos um descendente de um sangue azul da gastroenterologia, seu pai, autor de um capítulo do Bocos, que hoje seria talvez já começando a explicar as discinesias biliares, muito com que começamos a aprender com os trabalhos que Maria dos Carmos nos apresentou a respeito
do microbiota, do microbioma, da disbiose, que os distúrbios motores estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Heitor, por favor. Excelentíssima presidente, professora Eliette Busquelar, professor José Augusto Messias, professor José Galvão Alves, professor Eduardo Lopes Pontes, professora Pedro Carmo, espaço, então, uma honra estar aqui. Eu agradeço muito o convite, professor José Galvão, e acho que prazer assistir uma palestra como a da professora Maria do Carmo, excelente, brilhante palestra, muito abrangente, muito completa, né? Inclusive, ela pontuou vários itens críticos, né, para quem estuda esse assunto. Então, acho que não posso dizer que não falte nada, porque esse assunto falta tudo, né? Praticamente a gente é um campo muito complexo, muito grande, né? Muitas novidades surgindo todo dia, toda semana, e é difícil até de acompanhar, né? Mas realmente ela pontuou que muito bem esses elementos de maior desafio, eu acho, e acho que, como clínico também, a gente fica pensando onde é que, como é que a gente vai conseguir aplicar esses conhecimentos. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios, né, nesse universo de números, né, gigantescos e dessas ômicas, né, e que a gente ainda não controla muito bem a tecnologia da análise dessas ômicas todas, e isso também está em evolução, não só equipamentos e técnicas, mas também métodos estatísticos, né, de análise muito complexos para a integração dessas ômicas. A gente fica pensando quando é que vamos chegar no paciente, né? Como é que a gente pode conciliar um conhecimento da área básica, né, tão grande e tão complexo, em constante evolução, com o indivíduo, né, o nosso paciente, né? Nós que somos médicos e clínicos, queremos aplicar os conhecimentos para melhorar a saúde das pessoas, quando num dos últimos slides aqui a professora Maria do Carmo mostra que a microbiota é muito particular, né? Muito diferente entre os indivíduos, e não é muito fácil estabelecer padrões específicos em doenças, e muito menos na saúde, né? Muito menos o que se chama, o que se espera ser a normalidade, né? Eu acho que isso é muito interessante, é um assunto muito estimulante, né, para estudo, mas fica aquele desafio da causalidade também, né? Estabelecer a causalidade é um dos grandes desafios dessa temática, né, da microbiota, do microbioma em geral, aplicação clínica, essa integração de ômicas, né? Ela destacou aqui também o viroma, que é muito maior do que o bacterioma, por exemplo, mas muito maior, muito mais complexo, e mais de 60% dos vírus que habitam o trato gastrointestinal, inclusive, são bacteriófagos, né? Então, eles provavelmente têm um controle sobre a microbiota bacteriana, e, basicamente, quase tudo que a gente sabe hoje em dia diz respeito às bactérias, né? Então, os principais trabalhos, a maioria de todos os estudos, são feitos com bactérias. Há um interesse recente também com relação aos fungos, mas que representam menos de 1% da microbiota, mas nem por isso menos importante, né? Como a professora Maria do Carmo destacou também, não é só a quantidade de micro-organismos, né? Então, esses poucos fungos que habitam a microbiota intestinal, aparentemente, tem um efeito muito importante nessa orientação da resposta imunitária, né? Ou na desorientação também, né? Na desorientação em algumas doenças. Isso tem surgido novidades a esse respeito, muito interessantes, mas acho que o desafio maior é de como integrar todos esses conhecimentos e tratar aquele paciente que, por sua vez, muda a microbiota todo dia, toda hora, né? Então, esse é outro dado também difícil de controlar, que é a variação, a dinâmica, né? E a maioria dos estudos tem um aspecto transversal, né?
Então, e como a nossa microbiota varia tremendamente com os agentes ambientais, obviamente a dieta é o principal na alimentação, mas com outros poluentes ambientais e outros elementos, antibióticos, né, por exemplo, né? E, então, anti-inflamatórios, né, tão comuns, né, utilizados tão comumente na medicina. Então, como é que a gente analisa o mesmo indivíduo, né, ao longo do tempo, né? Como é que a gente pensa? Como é essa microbiota do idoso ou da criança? Então, ela modifica muito na mesma pessoa, sempre, a vida inteira. Então, por isso também é difícil estabelecer um padrão, né? Quando esse processo é tão dinâmico, né? Também falei em antibióticos e a professora Maria do Carmo também falou disso, mas é importante lembrar que o intestino dos mamíferos é o maior repositório de genes de resistência também microbiana, né? Não só do ser humano, né? Porque os antibióticos estão espalhados no meio ambiente, então só quem prescreve antibiótico é o médico, né? Então a gente também tem que ter uma responsabilidade, um cuidado com o que nós potencialmente estamos alterando o meio ambiente, né? Bom, acho que era isso que eu tinha a comentar. Teria perguntas somente a fazer, mas lhe dou os parabéns aí pela sua brilhante apresentação. Obrigado, professor Galvão, pelo convite. O nosso querido Cifet, Heitor, fez uma breve revisão, mais ou menos, do que foi abordado e destacou a dificuldade, que nós vamos comentar logo em seguida. Eu vou passar a palavra ao nosso acadêmico, Eduardo Lopes Gomes. Senhora presidente acadêmica Eliette Busquelar, caro moderador acadêmico José Galvão Alves, acadêmico Messias, Maria do Carmo, muito obrigado pela excelente palestra que você proferiu. Heitor, parabéns pelos comentários. Eu não pretendo me alongar muito, mas eu fiz uma tese de doutorado cujo o motivo principal era exatamente o sistema imunológico no tubo digestivo, né? E isso levou a pensar na época, isso nós estamos falando do final dos anos 80, né? Que nós vivemos num estado de, vocês vão de concordar, de inflamação fisiológica, não é? Quer dizer, você tem, ao contrário, por exemplo, dos animais de laboratório, que não têm uma resposta imunológica no tubo digestivo bem definida, nós temos, porque temos células imunológicas na parede intestinal. E quando a gente estuda essas células nas doenças inflamatórias intestinais, nós vemos que elas existem num número ainda maior do que aquela dos indivíduos que não têm doença inflamatória intestinal. Isso se refere também ao volume da parede intestinal, da mucosa intestinal em si, que também é aumentado, mostrando claramente que isso é uma consequência de alguma, eu vou chamar de estimulação imunológica, que não é ainda bem definida, mas que certamente está ligada a uma disbiose que nós não sabemos qual é. Por acaso, naquela ocasião, quando eu fazia esse trabalho, houve um surto de uma infecção intestinal causada por Campylobacter jejuni, que é o mesmo grupo do Helicobacter, né? Depois mudaram o nome para Helicobacter, um Campylobacter para Helicobacter, mas Helicobacter jejuni, que causa dois tipos de inflamação. Uma que pode mimetizar uma retocolite ulcerativa, que pode acometer só o cólon, e a outra que pode acometer a região do ilho terminal ou região iliocecal, mimetiza muito a doença de Crohn. E é interessante que quando a gente estuda isso do ponto de vista imunohistoquímico, a gente vai ver que na fase aguda
da infecção por Campylobacter, as células contendo anticorpos, né, plasmócitos, IgA, IgG, IgM, etc., estão lá nas nuvens, e depois do tratamento, aproximadamente 3 meses depois, esses números voltam para os números dos indivíduos normais, não aqueles números que a gente encontra em indivíduos com colite ulcerativa ou com doença de Crohn. Mostrando, então, que alguma coisa realmente estimula, né, um processo inflamatório ainda mais intenso do que aquela inflamação fisiológica que nós temos. Eu suspeito que a gente tenha ou venha a encontrar alguma coisa similar, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, né? E também não tenho a menor ideia qual seja a disbiose que está e qual é a importância dela que está acontecendo ali. Mais recentemente, mas você deve ter tomado conhecimento, eu falei isso aqui a semana passada, foi demonstrado uma disbiose que é comum à doença de Crohn, a espondiloartrite e a uveíte anterior. Quer dizer, o mesmo padrão de disbiose ocorre nessas 3 doenças, que por acaso, né, são manifestações extraintestinais da doença de Crohn, da colite ulcerativa, mais comumente no Crohn. Então, explicando, né, porque não tinha uma explicação fisiopatológica por que isso acontece. E agora isso a gente começa a se aproximar do entendimento de que uma disbiose comum, né, pode realmente definir que o indivíduo com uma dessas doenças pode ter alguma das outras que nós mencionamos aqui agora. Então, isso é uma coisa fascinante e que nos últimos 10 anos é que ganhou de novo notoriedade e interesse maior, né, nas pessoas estudarem. Eu espero que isso continue acontecendo, eu espero estar vivo para ver algumas das explicações que eu mencionei aqui, né? E mais uma vez, eu queria cumprimentar você, Maria do Carmo, e agradecer imensamente pela sua palestra. Obrigado. Antes de passar aos comentários finais da nossa professora Maria do Carmo, eu queria abrir aos nossos acadêmicos presentes, se desejam fazer algum comentário. Antônio Nardi. Senhora presidente, professora Eliette Busquelar, senhores organizadores do belo simpósio, acadêmicos José Messias, Zé Galvão, senhores da mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Quero dar parabéns aos organizadores, aos apresentadores, aos comentaristas também. Foi uma excelente apresentação da professora Maria do Carmo, que nos estimulou muito a pensar a esse respeito. Eu sou psiquiatra, professora, e na psiquiatria hoje já se fala muito de microbiota, que poderia influenciar isso ou aquilo. Em relação ao autismo, que a senhora abordou rapidamente, eu tenho minhas dúvidas, porque hoje o autismo está na moda e tudo causa autismo, de medicamentos, a microbiota, então fica uma coisa assim muito ampla, difícil de avaliar. Mas, em relação a alguns outros transtornos, como a depressão, que são transtornos mais claros, têm um início, uma evolução típica e tudo, talvez possamos ter uma metodologia mais adequada. Eu trabalho com depressão resistente, pessoas que têm depressão, fazem o tratamento adequado e não melhoram. Um colega americano, muitos alunos aqui da pós-graduação ficam sempre lendo artigos de microbiota e depressão. Vamos fazer um trabalho com microbiota e depressão resistente. E nós paramos sempre na metodologia. Como controlar a alimentação de uma pessoa,
como mudar a microbiota de uma pessoa, como ter um grupo controle que a gente possa mais ou menos ter noção de qual microbiota nós estamos falando. Então, esse projeto nunca vai para frente, desde que a gente decidiu fazê-lo, porque não há uma metodologia adequada. É isso mesmo, nós não temos uma metodologia adequada, nós temos que esperar evoluir mais o conhecimento. Nós, há uns anos atrás, fizemos um estudo com ômega 3. Na época, a moda era o ômega 3. As pessoas tomavam ômega 3 para melhorar a cognição e achavam que o ômega 3 poderia prevenir episódios depressivos. Foi muito difícil conseguir um composto de ômega 3 e 6 adequado, que realmente nós poderíamos ter certeza do que estávamos dando para os pacientes e controlar a ingesta de peixes, óleos e etc. dos pacientes para não ter um desequilíbrio entre o grupo controle e o grupo que estava recebendo a droga ativa, o ômega 3 com ômega 6. Será que a microbiota é mais difícil que isso? Não tem uma metodologia mesmo? Gostaria de ouvir da senhora, ou se alguém da mesa tem alguma ideia de que metodologia nós poderíamos usar com pacientes com depressão resistente. Mas muito obrigado pela sua palestra e obrigado a todos. Querido acadêmico Marcelo Moraes. Parabéns, professora Maria do Carmo, pela apresentação, aos coordenadores dessa sessão. Muito instigante. Eu sou da pesquisa básica e aplicada à medicina e me instiga o questionamento depois da apresentação. Primeiro que eu tinha uma inflamação residual e aí eu fui estudar um pouco sobre microbiota e verifiquei que alguns mecanismos de ação, e aí eu estou mais nos mecanismos de ação, que a gente falou de várias coisas, várias ações em várias doenças, e me chamou a atenção no câncer. Essa inflamação exacerbada, principalmente de células T em macrófagos, causam a possibilidade de aumentar o número de células neoplásicas quando isso acontece de forma exacerbada. Ou seja, esses linfócitos e macrófagos não estão, de fato, fazendo a vigilância. A outra coisa que eu vi, não sei se está certo isso, é sobre a liberação de toxinas. A própria E. coli, por exemplo, libera toxina que quebra DNA. Então, essa quebra DNA e propicia a proliferação de células, no caso de tumores. E algumas outras toxinas, e essa proliferação exacerbada, ela pode causar também o defeito na apresentação de antígenos. E isso pode diminuir a vigilância em caso de câncer, aparecimento de alguma célula neoplásica. Então, são mecanismos muito específicos de cada caso, cada trabalho fala de um ponto específico, são tantas coisas que eu fico pensando. No caso do câncer, eu fiz algumas coisas aqui, mas tem outros casos que a senhora apresentou que os mecanismos intrínsecos envolvidos em tudo isso pode ser bastante complexo. Então, me traz a uma coisa mais filosófica, uma reflexão mais filosófica, que nós temos uma homeostase no nosso organismo. E quando ela está totalmente desestimulada, ou então desacelerada, ou então desestruturada, a gente tem a proliferação desses agentes que pode causar danos, e eu vi alguns outros que podem trazer benefícios, né? Inclusive, em quimioterapia, algumas cepas podem até melhorar na quimioterapia. Então, são esses fatores que me chamou muito a atenção e eu fiquei muito estimulado com a sua apresentação, que são várias coisas, e não só o câncer, né, mas são várias doenças que podem ser beneficiadas
desse desequilíbrio da homeostase que nós temos com o nosso meio ambiente. Obrigado. Muito bem. Mais alguém? Cláudio Tadeu. Senhora presidente, senhor secretário e organizador da sessão, confrades Messias e Lopes Pontes, professora Maria do Carmo, eu me lembro, acho que perfeitamente bem, de um almoço do qual eu participei, eu acho que possivelmente há mais de 2 décadas, e eu estava com um dos maiores imunologistas do país, é vivo ainda, o professor Virmar Dias da Silva, um imunologista de São Paulo, está com 93 anos, e o professor Henrique Leonel Lenze, que era um grande patologista da Fiocruz, que faleceu, infelizmente, também há mais de uma década. E um assunto que surgiu na mesa foi justamente a de que nós teríamos mais células, e uma microbiota com maior número de micro-organismos do intestino do que células que comporiam o nosso organismo e, por conseguinte, também dos genes. Eu fiquei tão espantado, eu me lembro de ter pedido essa referência ao professor Virmar e ter lido esse trabalho assim, bastante impressionado. Eu tenho a sensação de que eu tive um pouco o mesmo impacto e a mesma vertigem, para usar a palavra do meu confrade José Augusto Messias, não a do elevador, que não está. Né? O elevador, eu consigo imaginar uma outra cena, acho que de um filme, que o elevador, na verdade, sai voando. Porque eu imaginei que nós estávamos diante de uma caixinha que a gente estava abrindo, e que a abertura, na verdade, revelava um grande pórtico, não só para a produção de novos conhecimentos em geral, né? Porque a gente está diante de uma possibilidade de conhecimento, de interações muito grande, mas eu acho que, sobretudo, porque a gente chama na parasitologia de relações parasito-hospedeiro, e eu friso que é na parasitologia mais do que na bacteriologia ou na virologia, porque na parasitologia a gente se acostumou a ver relações parasito-hospedeiro crônicas, né? Elas representam muito mais uma adaptação e um convívio de muito longa data, tal qual o microbioma faz junto com os linfócitos, né? Então, a minha percepção é que essa porta que a gente abre e os conhecimentos que a gente talvez esteja permeando, seja, como já foi dito aqui, para a identificação de causas de doenças que a gente considera que não são infecciosas, de vários tipos, de várias naturezas, e que a gente vai estar, na verdade, revelando essa interação que é praticamente inacessível à ciência formal, a não ser que a gente use a inteligência artificial, que a gente use a informática e que a gente use novos desenvolvimentos tecnológicos que nos permitam analisar um número de parâmetros tão compatível com o volume de micro-organismos que nós temos no intestino. Então, a gente vai ter que ter essas ferramentas, né? Como diz o professor Nardi, e eu acho que elas faltam ainda. Então, eu acho que a gente vai chegar lá. Mas não é tão simples, porque isso varia. Eu falei, acho que numa das sessões, uma das últimas sessões, sobre um meu mestre na minha formação de imunogenética, que era um homem que estudava grupos sanguíneos. E ele fez um livro que chamava Não Procure o Seu Sósia, porque dizia que as combinações dos grupos sanguíneos são tão numerosas que você não teria um outro indivíduo exatamente com o teu perfil genético só para os grupos sanguíneos. Se a gente botar o HLA, esquece. E, na verdade, isso é muito pior se a gente considerar os microbiomas, né? E a não ser que a gente pegasse assim por país e desenvolvesse uma ração específica para dar para todos os brasileiros, todos os indianos, todos os americanos, tal, e ainda assim seriam 195 rações diferentes, não ia ser tão simples. Então, eu tenho a impressão que a gente está diante da abertura de um pórtico para um novo caminho de produção, de descobertas e produção de conhecimento, que eu acho que vai nos levar à identificação. Eu formulei, assim, cunhei na minha cabeça essa imagem de doenças que a gente achava, porque as causas infecciosas a gente já sabe, evolui melhor ou pior, mais cronicamente ou menos, mas tem aquelas que a gente acha que não tem origem infecciosa e que certamente resultam dessa interação do microbioma com a nossa resposta imune, que também é uma caixa de surpresa de inúmeros componentes, né? Muito obrigado. Eu parabenizo a fala da professora Maria do Carmo, que foi, de fato, muito instigante. Meu querido Carlos Eduardo Brandão.
presidente Eliette, queridos confrades, Galvão, Messias, Lopes Pontes, professor Seifert, querida professora Maria do Carmo. Eu acho que a senhora tocou em dois assuntos que eu achei muito interessantes na sua apresentação. A primeira é desmistificar esse conceito do que o microbiota intestinal é apenas de bactérias, né? E a senhora falou aqui do micoma, do viroma, e nós estamos estudando lá na Faculdade de Medicina a microbiota, não intestinal, mas a microbiota oral, um projeto aprovado pela FAPERJ, com apoio de CNPq, em conjunto, inclusive, com o pessoal da virologia da Fiocruz, doutora Lívia Vilar, estudando microbiota oral em paciente com hepatopatia crônica. Estamos encontrando nessa população, principalmente herpes vírus, encontrando cândida, e percebendo que a maior quantidade de pacientes que têm esses patógenos tem doença hepática crônica um pouquinho mais significativa. Ainda não sabemos, é um estudo que está bem no início, mas estudando não bactéria propriamente dita, mas fungos e vírus. Eu acho que esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo, que estava comentando até aqui com o professor Walterzinho, é a questão da prática clínica, né? Eu, como gastroenterologista e hepatologista, recebo no consultório aquele paciente que traz 5 folhas de papel impressa com estudo de microbiota intestinal. Ele quer que você interprete aquilo e prescreva para ele um determinado probiótico. Então, eu acho que como a gente tem aqui vários alunos mais jovens, qual é a prática clínica que a senhora acha que é correta? Isso tem importância clínica? É benéfico solicitar esse tipo de perfil de microbiota intestinal de um determinado paciente com doença inflamatória intestinal, com doença do intestino irritável, doença hepática crônica? Tem algum significado clínico na minha prática solicitar esse exame para que eu possa, a partir daí, enfim, fazer algum tipo de prescrição de probiótico ou não? Uma pergunta mais provocadora. A gente tem estudado muito pacientes com doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa e Crohn. Estamos até levando agora para o SBAD, no mês de novembro, um estudo sobre microbiota intestinal nesses pacientes, mas estudando a avaliação neurocognitiva. Estamos percebendo que esses pacientes, pela própria tempestade inflamatória que eles têm, com retocolite, com Crohn, que eles têm alterações cognitivas, principalmente de déficit de atenção, déficit de concentração, e talvez essa microbiota possa também estar, de alguma maneira, relacionada a essa alteração neurocognitiva, com testes neurocognitivos bastante apropriados. Então, queria ouvir os seus comentários. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Então, vou... Um minuto. Quer falar de novo? Deve. Bueno, não como comentador, moderador da plateia, mas como organizador, eu vou me dar o direito de fazer uma pequena reflexão e depois uma certa brincadeira. Eu acho que, como eu falei anteriormente, nós estamos frente a um limiar de conhecimento, completamente perdidos. E eu lembro um pouco 1913, insulina, que era a solução, e não é bem isso. 1939, Segunda Guerra Mundial, a penicilina e tal e coisa, que seria a solução das infecções, não foi. Cortisona na década de 50 e vai por aí afora, na nossa área da gastroenterologia, o famoso Helicobacter pylori, que era quase o microbioma específico do estômago, num meio que a gente acreditava estéril, né, mas apresentou lá. Enfim, e nós estamos seguindo os passos disso daí. Eu acho que a Maria do Carmo, desculpa eu tratar aqui numa sessão tão formal, tão intimamente, mas não tem jeito de ser diferente. Ela mostrou muito bem que até 1910 era uma vírgula num pé de página a produção científica sobre isso. E como ela mostrou de 2010, que o seu gráfico mostrava muito bem, como é que houve uma verdadeira explosão de conhecimento. Isso parece uma explosão mesmo. Está todo mundo atirando para tudo que é lado, sem ter ainda um objetivo
do alvo primário dessa explosão, que já houve comentário aqui, nós estamos no limiar desse conhecimento e daqui a pouco vamos encontrar os verdadeiros epítetos de cada uma dessas etapas que a Maria do Carmo mostrou esse universo. Isso dá uma insegurança, mas ele tem que se respeitar os princípios da ciência. Quanto mais novidade aparece, quanto mais perguntas sobre essa novidade são suscitadas, e a quantidade de comentários aqui mostra bem isso, como estimula a quem lida com o raciocínio clínico, o raciocínio científico e o raciocínio médico, consegue desenvolver um conhecimento que, não para nós, talvez, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, será uma aula completamente diferente dessa que a Maria do Carmo acabou de nos apresentar. Eu falo muito dessa história do Helicobacter, foi quase na época, no final dos anos 90, início no Congresso de Sydney, se não me engano, em 1992, aquilo veio como um santo graal de várias doenças, não só do câncer gástrico, da úlcera péptica, mas até unha encravada, rosácea, tudo era Helicobacter pylori. Nós, seguramente, pelo que a Maria do Carmo acabou de nos apresentar, não estamos incorrendo no mesmo erro. E o desenvolvimento da pesquisa é essa, é fracasso, 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 até que dá certo. Não pode ser diferente. E a brincadeira, talvez, para terminar, não é propriamente uma brincadeira, isso tudo que a Maria do Carmo acabou de nos apresentar representa mais ou menos 3 a 4, 5 quilos do nosso peso corporal. É uma boa notícia para quem está um pouco acima do peso, porque tirando as bactérias, os vírus, os fungos e tudo mais, nós vamos estar 3 a 5 quilos mais magros do que a balança nos apresenta hoje em dia. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns, Maria do Carmo, pela brilhante apresentação. Fazer um breve comentário da importância desse tema e da importância de quem o traz aqui, que é a professora Maria do Carmo. Na verdade, nós estamos vivendo com a ideia de que nós temos um estado de eubiose. Suponhamos que sim. Um estado de eubiose absolutamente individual. Cada um tem a sua eubiose. Eu não posso pegar a minha eubiose, assim como eu não posso pegar os meus genes, não posso pegar os meus órgãos e transmitir a outro. É uma eubiose de tal maneira impactante que eu não a conheço. E, ao contrário do que nós já fizemos na área genética, o estudo do estado genético de cada um é hoje confiavelmente trazido a qualquer momento que o médico e o paciente ou familiar deseje. O problema do micro-organismo é que, na realidade, nós estamos inseridos neles. Eles têm uma proporção dentro de nós maior que o número de células nossos, pelo menos de genes. Pelo menos de genes, quer dizer, é extremamente impactante perceber isso. O curioso é que nós usamos elementos também para destruí-los, com muita frequência. Nós temos um estado de supercrescimento bacteriano, SIBO, é uma nova condição, relativamente nova, na gastroenterologia. E nós tratamos essa condição especialmente com antimicrobianos não absorvíveis ou pouco absorvíveis. Rifaximina, neomicina, que agem só no tubo digestivo, para destruir e diminuir o número de bactérias. Quer dizer, com essa aula de hoje, trazida por uma pessoa que estuda desde que o tema começou a crescer, e estuda, porque eu tenho a sorte de conhecer há muitos anos Maria do Carmo, Paula Castro e a equipe deles me permitiram fazer o doutorado em Minas Gerais com eles, que foi para mim um orgulho muito grande. Estava fechada a nossa Universidade Federal na gastroenterologia, na ocasião que eu procurei Minas Gerais e fui soberbamente acolhido.
Mas a verdade é que ela passou uma vida estudando isso em todos os lugares que foi, que vai. Ela está lá na seção que faz referência a microbiota, microbioma, assim como tenho certeza a história também do nosso querido Heitor, que tem como um do seu, talvez o maior orientador, Cláudio Fiocchi, que é um membro honorário ítalo-americano, não vou dizer ítalo-brasileiro, poderia dizer ítalo-brasileiro-americano, né? Porque ele estudou aqui e depois foi ser chefe. Incrível, né? Quer dizer, então, nós estamos falando da composição, do que nós trouxemos de melhor para discutir um tema extremamente difícil e que nós estamos engatinhando. Por isso que também a mensagem maior é que nós não podemos usar os probióticos, considerando que são micro-organismos vivos, com brincadeira. Toma um probiótico, não sabe nada dos probióticos, não sabe nada da microbiota, porque não podemos saber. Então, temos que estudar, estudar muito mesmo, fazer isso que a Maria do Carmo dá de exemplo aqui, principalmente aos nossos jovens médicos ou jovens estudantes de medicina, que esse é um mundo novo, que talvez no futuro seja um mundo novo melhor, se bem conhecido, se bem estudado e se bem usado. Agradecendo a Maria do Carmo de uma maneira extremamente singela, pela amiga que ela tem sido minha e da minha família durante esses anos todos, eu passo a palavra a ela para responder aos caros acadêmicos. Por favor, Maria do Carmo está aqui. Primeiramente, agradecer a todos, mesa, presidente Eliette, foi um prazer e uma honra imensa, né, estar aqui nessa casa tão importante para todos nós, e uma honra mesmo. E lembrando aqui, né, dois ex-acadêmicos, professor Renato Dani, professor Luiz de Paula Castro, que aqui empossaram e frequentaram a academia. Tive a honra de ocupar na Academia Mineira de Medicina, ocupo a cadeira do professor Renato Dani. Então, a gente tem todo um orgulho, né, de estar fazendo essa caminhada. E aqui hoje, particularmente, uma gratidão enorme a todos vocês pelo convite, ao Galvão, particularmente, por nossa amizade de muitos anos. Vamos responder ao que é possível responder, né? A primeiro, colega da psiquiatria, é um desafio, né? Desafio para todos. O grande problema em todos os estudos, né, Heitor, é a heterogeneidade. Quer dizer, cada paciente tem a sua microbiota, é muito difícil. Hoje já se fala nos psicobióticos, né? Alguns que têm a capacidade de interferir ali no eixo cérebro-intestino. Isso em estudos de experimentação mostraram diminuição, por exemplo, de ansiedade em animais. Ansiedade, no caso, eles, né, ficam mais quietinhos no cantinho. Então, existe já esse conceito dos psicobióticos, isso já caiu a Super Interessante, trouxe como capa, há muito pouco tempo, o tema psicobióticos. Então, os nossos pacientes já sabem disso também, mas ainda não temos, assim, de forma correta, um psicobiótico para todos os deprimidos, para todos os ansiosos, infelizmente. Em relação ao autismo, existe uma coisa interessante, um estudo feito na Universidade de Chicago mostrou que os ratinhos nascidos em ambientes muito estéreis, eles eram mantidos ali 4 semanas e os outros ali naquele chiqueirinho ali onde todos conviviam. Quando colocava o ratinho naquele ambiente, ele se comportava como um autista-like. Ele não comia, ele não convivia, ele ficava. E aí, depois de injetarem uma microbiota de um ratinho camundongo saudável, ele começava a conviver. Então, existem vários estudos nesse sentido, mostrando possível, né, porque o autismo vem sendo tanto estudado por esse comportamento animal diferenciado em animais que ficam mantidos free, né, germe-free, como a gente fala. Foram muitas perguntas, né, Galvão? Professor
falou. Eu acabei não notando, desculpa. Era em relação à doença de Crohn e retocolite, por exemplo, nós não temos nenhum probiótico até o momento que fez qualquer diferença na evolução de paciente com Crohn, particularmente Crohn. Mas na fisiopatologia, hoje, não se tem dúvida da importância da desbiose. Existe muito aquela pergunta, é causa ou consequência? Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Existe todo esse questionamento, mas não se mostrou. Na retocolite, uma multicepas mostraram na bolsite, no paciente que tem essa complicação, resultados favoráveis. Mas são cepas muito específicas para aquele grupo de pacientes. Então, a gente realmente tem muita dificuldade de determinar que probiótico a gente daria, porque até o momento não foram feitos nenhum estudos que mostraram essas evoluções favoráveis com a modulação da microbiota nesse grupo de pacientes. O que a gente sabe é que tem um perfil semelhante, por exemplo, a desbiose da doença de Crohn, você citou que tem um interesse na pesquisa, tem pesquisa nessa área, ela é semelhante entre os pacientes. A deficiência de arqueias, de alguns micro-organismos específicos. Então, naquele grupo existe uma coisa homogênea em relação à desbiose, em relação a um grupo de saudáveis, sempre comparando com saudáveis. Então, por isso que se determina que há uma desbiose, pelo menos semelhante, e se busca modulação com probióticos ou pós-bióticos no futuro que possam intervir nesse grupo específico de pacientes. Então, a desbiose ela é muito individualizada e a gente ainda não tem resultados assim tão fantásticos. Na diarreia aguda, a gente tem alguns casos de constipação, intestino irritável, mas são cepas muito específicas. O que eu acho realmente absurdo, nós não temos teste que numa amostra de fezes, não tem condições a gente modular a microbiota com aquele resultado. E no mundo inteiro a gente não vê fazendo isso, embora aqui algumas pessoas façam, mas não existe essa indicação, como nós vimos no dos dispositivos, estamos em fase de conhecimento, não temos testes, até porque se questiona muito, deveria ser então a microbiota do delgado, que é muito mais nobre, digamos assim, do que a das fezes, onde a gente tem todo fibras que interferem ali naquela amostra. Então, ainda não utilizamos exames, não solicito e não indicamos, porque o resultado que vem ali, a gente vai ter que manipular probióticos aonde? Com que probiótico? Aonde vai fazer? Como é que eles são conservados? É muito complicado. Estamos, mais 110 mil trabalhos nesses últimos 20 anos, com certeza os conhecimentos foram revolucionários. Então, eu acredito muito num prêmio Nobel muito breve para microbioma. Existem grupos muito sérios no mundo inteiro trabalhando com microbioma, conheço vários, e estou indo agora para a Itália, mês que vem, para o Congresso de Microbioma. Então, a gente vê que existe trabalhos muito sérios. O que nós temos é porque o tempo ainda não deu tempo da gente aprender tanto para beneficiar diretamente o nosso paciente. Mas a revolução no conhecimento é fantástica. Muito obrigada a todos. Uma boa encerramento aí para nós. Eu passo a palavra à nossa presidente, agradecendo a presença daqueles que se interessaram pelo assunto, especialmente os nossos queridos acadêmicos, e agradecendo muito a professora Maria do Carmo, que se deslocou de Minas Gerais aqui para aumentar certamente o conhecimento de todos, mas, acima de tudo, para despertar a motivação de que essa é a grande área de pesquisa na gastroenterologia. Nunca na história da gastroenterologia se investiu tanto em pesquisa no mundo todo como se investe hoje na microbiota. Não é à toa. Pode estar certo que eu desejo que sim, mas possivelmente não vamos ver tantas vantagens, mas no futuro isso vai dominar, com toda certeza. Muito obrigado, professor Eliette.
nossa acadêmica presidente, e passo a palavra à senhora. Boa noite. Nossa, minha voz está horrível. Eu fiquei muito feliz com a participação da professora Maria do Carmo, e mais feliz ainda porque ela é mineira como eu. Eu sou de Uberlândia. E agradeço a todos os acadêmicos pela presença, peço desculpas pela minha voz e por não poder falar muito. Vou me consultar com o Barros Franco para saber o que eu faço para amanhã, mas eu estarei aqui, acadêmico Valdemar, pode ter certeza. Não sei se falando ou caladinha, tá bom? E espero que todos vocês estejam presentes amanhã, porque nós teremos de novo o dia de gala aqui na academia, que é o dia da posse do novo acadêmico. Espero que a senhora possa vir também. Foi um prazer tê-la aqui e espero que a senhora venha mais. A academia precisa de pessoas que fazem ciência e também precisa de mais mulheres. Então, bem-vinda. Se a senhora quiser frequentar, a casa está aberta. Boa noite a todos. De novo, desculpe pela minha voz.